A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler o verso 39, que diz assim: De que se queixa, pois, o homem vivente? Ele se queixa dos seus próprios pecados. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Ok? Até aqui, porque cada versículo traz uma expressão diferente. Vamos analisar, vamos refletir sobre esse texto aqui, precisamente sobre esse versículo. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Você percebe que o autor está dizendo o seguinte, que tudo que acontece sobre a nossa vida, eu não vou nem generalizar dizendo tudo, mas grande parte das coisas que acontecem sobre a nossa vida é fruto de decisões carnais, pecaminosas, corruptíveis que nós cometemos. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, às vezes, nós estamos reclamando de um monte de coisa que está acontecendo sobre a nossa vida. Estamos reclamando de uma colheita terrível que nós estamos tendo. Estamos reclamando de coisas que acontecem no nosso dia. Mas, na verdade, muita coisa foi reflexo daquilo que nós plantamos. Daquilo que nós produzimos. Porque o homem em si, ele é sujo. O homem em si, ele é corrupto. A tendência da natureza do homem é pecaminosa. A tendência das ações carnais é me levarem sempre para longe de Deus. Então, de que o homem fica se queixando? Ele se queixa dos seus próprios pecados. Eu gosto de uma frase, eu já falei ela algumas vezes aqui, em outras mensagens, né? E eu gosto muito dessa frase. Eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Já ouviu falar dessa frase? Vou repeti-la. Eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Significa que todas as vezes que eu acerto, não sou eu, é por causa de Deus. Mas todas as vezes que eu erro, é por causa de mim. Eu sou a razão dos meus erros. Eu erro por causa de atitudes erradas. Eu erro por causa de decisões erradas. Eu me machuco porque eu entro em caminhos errados. Eu me firo porque muitas das vezes eu sou movido pela ansiedade, pela precipitação. A gente não consegue esperar. A gente não consegue entender o que é o tempo de Deus. E muitas das vezes nós acabamos entrando em abismo e nos afundamos nos nossos próprios erros. Por isso que eu sou a razão dos meus erros. Toda vez que eu erro, a culpa é minha. Toda vez que eu erro, a culpa é minha. De alguma forma eu tenho responsabilidade daquilo que eu planto, daquilo que eu semeio na terra. Agora, todas as vezes que as coisas dão certo sobre a minha vida, é porque o Senhor moveu sobre mim. É porque o Senhor tinha um propósito. É porque o Senhor tinha coisas grandes para fazer através da minha vida. Então, a gente precisa entender isso, que às vezes nós se queixamos de tantas coisas e o resultado daquilo que nós vivemos está sendo reflexo das coisas que nós plantamos. Às vezes você está reclamando de coisas que você está vivendo hoje na sua vida, mas foi você que plantou lá atrás atitudes erradas, decisões erradas, se envolveu com gente que não era para se envolver, entrou em caminhos que não era para entrar, trouxe para a sua vida pessoas que não era para você trazer, saiu do emprego antes do tempo, entrou numa proposta de sociedade que não era de Deus, não avaliou os critérios da pessoa que estava se relacionando com você, não avaliou a condição espiritual do ambiente que você estava pisando, seja para trabalhar, para estudar. Entende? Então, às vezes nós reclamamos de muitas coisas que nós mesmos deixamos entrar na nossa vida.
Tem muita coisa, às vezes, que Deus não queria que você vivesse. Tem coisas que não era da vontade de Deus para sua vida. Só que Deus permitiu você viver. Por quê? Por causa das suas decisões erradas. Deus te deu o direito de escolha. De você escolher entre o certo e o errado. Escolher entre aquilo que é bom e que é ruim. Sabe? O controle do livre-arbítrio está sobre a sua mão. Você decide o que você quer. Se você quer o céu ou se você quer o inferno. Se você quer a santidade ou quer o pecado. Se você quer o que é justo ou quer o injusto. Se prefere o caminho da vingança ou o caminho do perdão. Se prefere o caminho do amor ou o caminho do ódio. Você decide. As escolhas são suas. Mas sempre lá na frente você vai colher tudo aquilo que você plantou. Você precisa ter isso em consciência, saber que quando o homem se queixa, ele se queixa dos seus próprios pecados. Ele se queixa da sua própria natureza, das decisões erradas, das atitudes erradas, dos caminhos que às vezes Deus não tinha para você, mas você insistiu em entrar, você insistiu em fazer. Aí você vive constantemente em um caminho distante, um caminho que não é de Deus, é um caminho que só te destrói por causa de decisões erradas que você tomou. De que você está se queixando agora? Está se queixando dos seus próprios pecados? Está se queixando dos seus próprios erros? Será que você não conseguiu perceber os caminhos que você entrou? Os ambientes que você pisou? Os lugares que Deus não queria que você fosse, mas pela sua ansiedade, precipitação, você entrou e agora está pagando a conta? Então você precisa analisar isso. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos transforma. Muito obrigado pela Tua palavra nesse dia. Porque é ela que nos renova, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá estrutura para permanecer de pé. Agora, Deus, eu oro, te pedindo que o Senhor abençoe essa pessoa e venha dar um dia poderoso na Tua presença. Abençoa a vida dela, traga alegria e felicidade para o seu dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Deus falou com você. Concorda comigo que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então clica aí embaixo aqui na setinha torta que tem do YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você nos ajuda a continuar propagando a palavra aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Os devocionais têm abençoado muito a minha vida. Eu queria de alguma forma contribuir com o reino de Deus no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá certo? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, com a palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Às vezes você está reclamando de coisas que você está plantando, que na verdade você plantou lá atrás de maneira errada. Às vezes na verdade você está reclamando de coisas que você está colhendo, de coisas que você plantou lá atrás. Está reclamando de coisas que você está vivendo hoje, de atitudes que você hoje está vivendo, de lugares que você está vivendo. Você está sentindo que as coisas estão muito mais difíceis, mas lá atrás foi você que escolheu o caminho errado, o caminho que não era para você escolher, se precipitou, foi movido pela ansiedade. Então, de que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. Fica firme e procure sempre agir pela direção do Espírito na sua vida. Até amanhã.